Muito que bem, vamos falar sobre o Aprendiz de Assassino. Oi pessoal, meu nome é Diana Martins e quem estava com saudade de resenha? Sei que ninguém, porque ninguém gosta de assistir resenha no YouTube, mas o canal é meu e eu faço o que eu bem entender, então vai ter resenha sim! E hoje a resenha vai ser sobre ele mesmo. O Aprendiz de Assassino, de Robin Hobb. Mas antes de começar, quero pedir primeiro pra você se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito. Me siga nas redes sociais que eu vou deixar passando aqui na tela pra vocês. Por lá eu sempre dou updates das minhas leituras em primeiríssima mão, então não deixa de me seguir por lá. Não esquece de deixar o like já aqui no começo do vídeo que ajuda muito. E se você sentir interesse de adquirir esse livro ou qualquer outra coisa na Amazon, tem um link aqui na descrição. Comprando pelo meu link você me ajuda e muito. Então, tudo isso falado, bora lá começar. Gente, primeiro eu queria 1 minuto de silêncio porque eu tô muito bonita. Caras, eu não tô me aguentando. Gravei o Reels agora e assim, sabe quando você grava e aí sobe uma energia de gostosa? Mas, enfim, brincadeiras à parte, deixa eu pegar meu celular. Eu vou comentar com vocês uma breve sinopse do que esse livro fala e depois eu comento com vocês, mas eu não vou dar nenhum spoiler desse livro, tá? Então pode ficar despreocupado. Essa é uma resenha 100% sem spoilers. O Aprendiz de Assassino, então, ele é o primeiro livro da trilogia A Saga do Assassino, da autora Robin Hobb. E um pouco até fiquei com receio de trazer essa resenha, porque eu acho que ele já é um livro meio antigo. Então eu não sei se vai ser muito chover no molhado, sabe? Falar de uma coisa que todo mundo já sabe. Mas como eu nunca tinha assistido nenhuma resenha sobre esse livro, e além do mais, eu acho que ele não é um livro muito falado aqui no Brasil, eu acho que Robin Hobb não é uma autora muito falada no Booktube, pelo menos Brasil, até porque ela foi publicada por uma editora e depois parou de ser publicada e agora que tá voltando a ser publicada pela Suma. Então, já até abrindo um parênteses aqui, nós já temos os 2 primeiros volumes dessa trilogia, então, aqui publicados no Brasil, agora pela Suma, sendo O Aprendiz de Assassino e O Assassino do Rei, que eu tô olhando ali porque eu já tenho o 2º volume, e a Suma já confirmou que o 3º volume está previsto para ser publicado agora no 2º semestre de 2023. Então vem muito aí, gente. Bom, esse livro então vai contar a história de um bastardo que mais pra frente a gente vai chamar de Fitz. E por que mais pra frente? Porque quando a gente conhece ele, ele ainda não tem nome. O Fitz, ele é um bastardo do príncipe herdeiro que se chama Chivalry. Eu não sei se é assim que pronuncia, mas eu li o livro inteiro chamando ele de Chivalry, não sei se eu tô pronunciando certo, mas esse é o nome do príncipe herdeiro, então ele é um bastardo dele, e o Fitz é deixado então pelo seu avô materno nas portas do castelo do rei, quando ele tem ali em torno de 10 anos. O avô materno, então, bate lá na portinha do rei e fala assim, olha aqui, ó, esse aqui é um bastardo do príncipe herdeiro, não vou ficar mais sustentando essa boca, então vocês que se virem aqui com ele. E deixa, então, o Fitz lá para ser criado pelo pai. E o próprio avô não deu nenhum nome pro Fitz, ele só chamava ele de garoto. Mas aí, muito que bem, muito que bom, o pai vai criar o filho? Não, né, meus amores? O Chivalry, ele já é casado com uma senhora que se chama Patience. E daqui a pouco eu vou comentar um pouco sobre o nome desses personagens, então fiquem atentos. E a Patience não consegue ter filhos. E aí, quando chega um bastardo, obviamente vai ser um problema para a hierarquia do reino. Porque se ela não pode ter filho, ela não pode dar herdeiros para o herdeiro do trono. Então, tecnicamente, esse reino teria que ser passado para um bastardo ou pro tio, né? Aquele jogo da cadeira mesmo, de quando a gente fala de reinados, né? Para quem que se passa o trono, e aí o bastardo poderia ele querer reivindicar, então seria um grande problema, e assim o Chivalry, ele decide renunciar ao trono. Ele então vai com a Patience para um reinado distante, e o trono então é passado para o 2º filho. O rei, ele tem 2 filhos. Ele tem o 2º filho, que é o Verity, e o 2º filho, que é o Regan, que ele é um filho já de um 2º casamento desse rei. Então, automaticamente, o trono, ele é passado para o 2º filho, que é o Verity. E o Verity, ele é um querido. Ele gosta do Fitz, ele é super carinhoso, mas o Regan detesta o Fitz e vê ele como um grandíssimo problema ali pro reino como um todo. Bom, dessa forma a gente vai começar então a acompanhar essa criação do Fitz, e essa criação dele vai ser basicamente feita por um rapaz chamado Burrich. Ele nada mais é do que um cuidador de animais ali do reino, e ele era o braço direito do pai do Fitz, né, o Chivalry. Só que em um certo momento, o rei ele vai chamar o Fitz para uma conversa, e ele vai propor o seguinte acordo:
Se o Fitz for dele e servir a ele e ser leal a ele, ele vai proteger o Fitz de tudo e proporcionar todos os cuidados e educações do Fitz. E obviamente que ele aceita. E assim então o Fitz começa a ser cuidado e tratado ali como um bastardo, mas tratado como uma pessoa dentro do reino. Mas ele não vai ser só cuidado e educado, ele também vai ser treinado para ser o novo assassino do reino. Ao longo do livro, então, uma ameaça vai aparecer e a gente vai acompanhar com o Fitz essa jornada de descoberta do que é essa ameaça, os treinamentos, ele aprendendo a ser um assassino, a cumprir o seu papel para o rei, e também que Fitz tem um certo poder, ele tem um certo poder para com os animais. Sim, a gente vai entendendo e aprendendo com o próprio personagem sobre isso. E sobre os poderes não é um spoiler, tá? Isso tá na sinopse do livro, e além de estar na sinopse, também é bem no comecinho que o Fitz percebe que ele tem esse poder, que nada mais é do que conseguir conversar com os animais, né? Então, esse poder aqui no livro ele é chamado de manha, só que não é uma coisa bem vista. Então, além do mais, o Fitz tem um poder que não é bem visto socialmente e é visto como uma coisa negativa. Então, como que ele também vai esconder ao longo do livro que ele tem esse poder? Bom, basicamente é isso. Eu tentei dar um resumo que te instigue a ler o livro, mas que não revele muita coisa da história. Tem muita coisa aqui para ser desenvolvida nesse primeiro livro. E esse é um livro que ele vai ter diversos fechamentos de arcos, mas esse arco principal, que é o arco da ameaça que surge no reino, ele começa a ser desenvolvido nesse primeiro livro, né? Então ele vai se estender para o segundo. Acredito que deve ter uma parcela também que aconteça no terceiro livro, mas existem outros arcos dentro do livro que vão ser fechados e que são arcos saborosos, muito gostosos de acompanhar essas descobertas junto com o Fitz. E o Fitz, diferente da maioria dos protagonistas que geralmente eu detesto, ele é um protagonista que eu digo que é cativante, assim, é gostoso de acompanhar as descobertas com ele, né? Como ele é jogado muito novo dentro desse reino, ali com seus 10 anos, ele não sabe de nada, ele não sabe como se portar, ele não sabe absolutamente de nada. Então, a gente vai descobrindo todas essas coisas juntos com ele. E aproveito para fazer um parênteses aqui sobre os nomes. Lembra que eu tava falando lá sobre o nome dos personagens? E sobre o nome do Fitz especificamente. Quero fazer um parênteses sobre essas duas coisas. Sobre o nome dos personagens, todo mundo do reino ali tem nomes que remetem a virtudes ou habilidades. E isso é mencionado, inclusive, no final do livro. No final aqui desse primeiro livro, a gente tem um glossário onde vai explicar cada um dos nomes. Por quê? Porque sempre que nasce um filho dentro do reino, ele é nomeado com um nome, como eu falei, que remeta a uma habilidade ou uma virtude. Então, por exemplo, o Verity, que é o segundo rei. O que Verity significa? Aí a gente tem aqui, veracidade, verdade fundamental. Então, isso vai acabar se tornando uma característica importante desse personagem, né? Então, o Verity, ele é essa pessoa que é, de fato, verdadeira e etc. Mas nem sempre isso é uma grande verdade, tá? Muitas vezes o nome pode dizer uma coisa, mas nem sempre ele vai ser aplicado na vida real, sabe? Justamente porque sempre é o nome de uma virtude, né? Nunca é um nome de uma coisa ruim. E aí, sobre o Fitz especificamente, eu fiquei muito confusa no começo do livro, porque, como eu falei, ele é jogado aqui e ele não tem nome. E aí, aleatoriamente, as pessoas começaram a chamar ele de Fitz. A segunda página, o Fitz. Eu falei, gente, de onde que tiraram esse nome, né? Deve ter algum significado isso. Aí eu fui pesquisar o que significava Fitz, e realmente tem um significado, e aí tem um porquê. Só que não tem no glossário isso. Então, por isso quero contar aqui pra vocês. Não sei se todo mundo chegaria a essa conclusão, ou faria essa pesquisa, ou se é uma coisa muito óbvia. Mas Fitz significa filho de. E isso geralmente é usado muito no reinado. Só que não é, por exemplo, tipo Charles, que é o filho da Rainha Elizabeth. Não, Fitz é usado para filhos do pessoal da realeza, mas filhos bastardos. Então, geralmente é Fitz e o nome do pai, né? Então, seria Fitzchivalry, porque ele é filho do Chivalry, entendeu? Então, ficou só Fitz. E isso, inclusive, é um lembrete para ele o tempo inteiro de que ele é um bastardo, porque Fitz
significa ser bastardo. E esse é um livro que vai ser sobre a jornada do herói, né? Então, se você gosta de livros que são fantasia épicas, que se passam nesse ambiente mais medieval e que tem essa crescente mesmo, você vai gostar muito de Um Aprendiz de Assassino. E esse crescimento da jornada, ele muitas vezes é maravilhoso e muitas vezes ele é doloroso. Então, assim, gente, eu achei esse livro uma delícia de ser lido. E uma coisa também que eu gostei muito é sobre os personagens. Eu acho que todos eles têm a sua complexidade. Nenhum deles é 100% bom, nenhum deles é 100% ruim. Todo mundo é complexo à sua maneira. Inclusive o próprio Fitz. Diversos momentos a gente tem passagens dele pensando coisas negativas, ou sobre os outros, ou sobre ele mesmo. Então ele não é aquele protagonista sinônimo da bondade, sabe? Pelo contrário, ele é um protagonista complexo. E eu acho isso super interessante. E não teria também como ele não ser complexo, visando que ele vai ser o novo assassino do rei, né? Então isso é interessante também pensar a longo prazo. Como que ele vai se portar e como que ele vai entender o que ele prometeu pro rei quando ele tinha os seus, basicamente, 10 anos. E agora ter que executar essas ações, né? Será que são ações certas? Será que não são? Então, tem toda essa complexidade em volta do personagem e em volta da jornada dele. E como eu falei, a gente vai ter então essa ameaça do reino que vai estar se perpetuando, né? Então eu fiquei bastante feliz, inclusive, que essa ameaça ficou para um segundo livro, porque tem muita coisa para ser desenvolvida sobre ela, muita informação que a gente não sabe sobre ela e que eu tenho certeza que a gente vai acabar descobrindo pela perspectiva do Fitz. Então, eu tô muito ansiosa, inclusive, para logo menos já pegar o segundo livro, que está aqui me olhando, eu tô olhando pra ele. E espero que ele seja tão querido como o primeiro. Nem tudo são flores, e eu queria trazer só um pontinho negativo sobre esse livro. Eu acho que tem dois, na verdade. O primeiro não é sobre o livro, a história em si. Eu diria que é sobre a diagramação desse livro. Às vezes eu acho ela um pouco cansativa, porque ele é um livro curto, se você for ver. Ele tem aqui as suas 370 páginas, mas é uma diagramação bem apertada, tá vendo? Como você pode ver, assim, uma letra miúda. Então você dá uma capengada mesmo pra ler, assim. Eu vi que o segundo livro, ele tá com uma diagramação um pouquinho melhor, então já me assustou menos, porque o segundo livro já tem as suas 600 páginas, então já dobrou aqui, né? Então acho que esse é o primeiro ponto, assim, apesar de ser um livro curto. E eu não quero nem dizer que ele é lento pela história, mas ele é lento pela diagramação, entendeu? Às vezes você cansa de ler, porque é muito texto numa página só. E eu, particularmente, quando sinto que eu tô passando, lendo, e as páginas não passam, eu começo a sentir um cansaço muito grande. Não sei se acontece com vocês. Então, acho que é um primeiro ponto que eu posso comentar com vocês. A tradução da Suma tá excelente. E by the way, falando de tradução, eles inclusive colocaram esse glossário sobre os nomes no final, porque nessa tradução deles, eles decidiram não traduzir o nome dos personagens, entendeu? Então é importante que se você não sabe inglês e você vê o nome de alguns personagens, é legal você dar uma puxada aqui no glossário para você entender bem o que cada nome quer dizer e qual que é a virtude ou a habilidade daquele personagem específico. E aí o outro ponto que eu queria trazer, que eu diria que é um pouquinho negativo, assim, mas aí eu acho que é uma coisa muito minha mesmo, tá? Mas assim, é uma resenha e é minha opinião. Então eu vou contar pra vocês, que é... Tem 1 ou 2 capítulos ali que começa uma coisa que eu detesto nesse tipo de fantasia, que é épica, né? Que é uma vibe medieval e tal. Que é quando um personagem ele tem que sair de um ponto A e ir para um ponto B, né? Que ele vai fazer uma viagem. E o autor começa a contar cada micro detalhe dessa viagem. E eu digo isso não quando esses detalhes eles vão ser importantes para a história, como por exemplo, se eu tô viajando e daí alguém assaltou a carroça e aconteceu alguma coisa, não. Quando nada literalmente acontece feijoada, você tá ali lendo e é só contando, sabe? E eu acho super cansativo. Eu acho que eu até marquei aqui, deixa eu dar uma olhada. Vou ler um pequeno trecho pra vocês, só pra vocês entenderem o que eu tô dizendo. Seguimos para oeste e norte, atravessando o Lago Azul, em barcaças de fundo raso, nas quais senti pouca confiança. Do outro lado do lago, subitamente nos encontramos em meio a um território florestal, e os dias quentes de Vara se transformaram em uma memória saudosa. O caminho nos levou através de imensas florestas de cedro, salpicadas aqui e ali de aglomerados de bétulas de papel branco e pinceladas em áreas queimadas com amieiro e salgueiro. Os cascos dos nossos cavalos bateram na terra negra da trilha da floresta e os odores doces do outono estavam por toda parte. Vimos pássaros desconhecidos. Sabe assim? Ele só vai ficar narrando o chão, o casco do cavalo, vi uma árvore. E, gente, eu detesto
quando no livro tem isso, entendeu? Porque isso aqui podia ter sido resumido basicamente em: tivemos uma ótima viagem, eu vi 3 passarinhos, uma cabra, um negócio, e agora cheguei na cidade, entendeu? Aí você passa 3 páginas lendo o menino só viajando. Eu não gosto muito, mas por sorte, isso só acontece acho que 1 ou 2 vezes aqui no livro, então também não é uma coisa horrível e, meu Deus, tirei estrelas do livro por conta disso. Mas quis comentar com vocês porque isso geralmente é uma coisa que me desanima quando nada acontece feijoada. Quando a viagem fica acontecendo e nada acontece. Então eu digo pra vocês, vai ter um pedacinho ou outro que isso pode acontecer no livro. Mas no geral o livro não vai ficar abordando isso, sabe? A andança sem ter um fundamento. Então, ponto positivo e ponto negativo. Tem às vezes, mas o bom é que não é ruim. No mais, que eu posso dizer que esse livro aqui foi um 5 estrelas pra mim. Eu tô super ansiosa pra pegar o segundo livro. Ansiosa também pra Suma publicar o terceiro aí. E vamos ver se essa não vai ser, talvez, quiçá, uma trilogia 5 estrelas, porque realmente eu gostei muito desse livro aqui. Então eu espero ter instigado você aí a dar uma chance pra Robin Hobb, principalmente você que estiver procurando uma fantasia épica, uma fantasia assim, que é mais sobre os personagens, a jornada, né? Que não é uma romantasia, né? Eu acho que muitas vezes quando a gente comenta sobre fantasias aqui no Booktube ou em geral, a gente tá comentando muito mais sobre romantasias, né? Que são essas fantasias que envolvem mais romance do que a fantasia em si. E essa não. Essa é uma fantasia fantástica mesmo, de jornada de personagem. Então eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, deixa o seu like aqui. Não esquece de se inscrever aqui no canal se você ainda não foi inscrito. Me segue nas minhas redes sociais também. Eu deixo mais uma vez elas passando aqui na tela pra vocês. E a gente se vê então no próximo vídeo. Um beijo grande.